Olá, boa noite! Recebemos em nosso programa a escritora Águida Faon, autora de Um Mendigo Show de Bola. Boa noite, Águida! Boa noite! Desde já, tudo é um bem? prazer recebê-la. Opa, tudo Digo ótimo, legal mesmo, agora. digo mesmo. Para começar, queria que você falasse um pouco aí sobre quem é a Águida Faon, por mais que a maioria da galera já conheça. Na profissão não tem nada a ver com a literatura, né? Eu sou técnica em informática, graduada em gestão de processos e trabalho no setor de RH, então assim, não tem nada a ver, é mais porque a literatura é meu sonho mesmo. Eu comecei a escrever em 2012, Sim. O Espelho da Intenção, que é um livro de fantasia. E escrevi 3 livros da série e depois veio a ideia do Mendigo Show de Bola e apostei nele, né? E hoje, divulgando ele no Amazon, é que ele começa a dar os seus primeiros frutos. Os leitores estão escrevendo, falando o que acharam da leitura e tem outros projetos aí para engatilhados já para 2018. Beleza. A sua chegada aqui no Espaço Jovem, né, foi através do Um Mendigo Show de Bola, foi a indicação, mas o livro não é tão novo assim, né? Não, ele foi publicado em 2015. E o que acontece? Hoje o Brasil ele tem muitos talentos, né? Muitos escritores jovens que estão aí disputando o espaço. Então as editoras, elas recebem vários exemplares todos os dias para analisar. Sim. Então eu encontrei bastante dificuldade, né? Até mesmo para as editoras quererem ler a sua obra. Aí eu me utilizei do Scoob, eu comecei a distribuir gratuitamente no Scoob, mas era uma coisa assim muito cansativa, não havia um retorno muito bom. Então eu meio que abandonei a ideia, né? Eu escrevi em 2015, disponibilizei ele no Scoob em 2015. Algumas pessoas leram, escreveram resenhas, mas foi só agora, em 2017, com esse programa da Amazon, que eu não conhecia, né? O KDP Select, que você coloca lá, disponibiliza o livro e as pessoas podem baixar gratuitamente. Então isso ajuda a divulgar o seu trabalho, né? Entendo. Você falou sobre essa dificuldade, né, de alcançar, na maioria das vezes, as pessoas. Você acha que pelo meio editorial, o livro em papel, depender de editora, depender de ser aceito de certa forma em uma editora, de ser publicado ali, nossa, meu livro está publicado e tal, aquele sucesso legal, né? Mas essa forma de alcançar as pessoas, até no meio digital, por mais que você divulgue o seu livro gratuitamente, é muito complicado? É quase que se assimila a esse modo de ter esse processo burocrático? Olha, é complicado, mas comparado a você enviar propriamente o livro físico impresso para a editora, para eles analisarem, há uma certa vantagem, porque as pessoas elas leem mais hoje o digital, né? Só que a concorrência também é muita, tem muitos autores que já descobriram os e-books, a divulgação em e-book. Então, mesmo assim, ainda é mais vantajoso do que você tentar uma editora, que você, só para enviar, eles pedem no mínimo 6 meses para análise, então até lá a sua ideia fica praticamente engavetada, enquanto que na Amazon não, na Amazon você pega, terminou hoje, já mandou para o escritório, para a Biblioteca Nacional para registrar, já com comprovante de envio, você já consegue disponibilizar na Amazon. E como eu falei, você coloca o livro gratuito lá e as pessoas já têm a oportunidade de ler. Só que o que eu percebi também, que como existe uma grande variedade de livros, as pessoas baixam, mas às vezes não leem já de imediato, porque elas têm uma grande variedade, então elas baixam vários livros por vez. Então, a gente que tem essa ideia fixa, não, eu quero ser escritora, eu quero ter meu trabalho reconhecido, você tem que produzir muitos livros, e livros de qualidade, até que as pessoas conheçam o seu trabalho e passem a te procurar, ao invés de você procurar por eles
utilizando-se, por exemplo, de programas de download gratuito, como o Amazon oferece. É uma questão de chamar a atenção, né, do leitor e de ter uma certa influência. Eu, como leitor, dizendo que encontrei também seu livro na Amazon, de uma certa forma. Eu sou muito seletivo quanto a título. Se me chamou a atenção, eu já clico ali, leio a sinopse, possivelmente baixo a amostra e já dou aquela olhada. Geralmente, o título, ele chama a atenção do leitor. Cara, como deve ser isso e tal. Por mais que às vezes a sinopse não seja aquela coisa que te chame muita atenção, mas o título, às vezes, pode proporcionar isso, né? Então, é o que fisga, Mas essa escolha do título foi difícil? Né, na verdade, sim, né? Eu queria algo que causasse impacto. Mas quando o Samuel veio na minha cabeça, as características dele, eu pensei assim, não, ele vai ser uma pessoa muito bacana, né? Sim. E nisso eu pensei, porque vai ser uma pessoa show de bola. Aí, sabe, as associações, elas acontecem naturalmente, assim. Aí veio, por que não um mendigo show de bola? E aí eu gostei do som, né, que isso produziu. E eu falei, vai ficar esse mesmo, vai ficar um mendigo show de bola. Olha aí, que beleza. E a sua intenção sempre foi, assim, alcançar o jovem direto? Eu tenho que alcançar o jovem? Uma linguagem mais específica, o título e tudo isso? Na verdade, eu não direciono os meus livros unicamente para um tipo de faixa etária. Mas o que eu quero é levar uma mensagem legal, independente de ser jovem ou adulto. Claro que alguns livros vão atingir mais adolescentes, e os adultos não vão ter muita paciência para ler. Às vezes ele quer mais suspense, quer uma coisa mais falando de um assunto específico, mas eu não tenho um público direcionado, eu tenho vontade de levar uma boa mensagem para todas as pessoas. Em questão de gênero, né? Seu livro contém um romance legal, um suspense ótimo, bem policial também, né? Essa coisa toda que gera essa adrenalina e nos faz refletir a todo momento, do início ao fim, né? Você fica você termina, fica aquela mensagem assim na cabeça, cara, como pode? Como que eu não tinha olhado isso? E o gênero fixado ali, você acha que você se encontra em vários ou um específico? Você diz a respeito de suspense, romance, no qual que eu me identifico mais? Exatamente. Eu me identifico muito mais com suspense. Eu acho que permite que você faça uma história mais dinâmica, porque você vai prender o leitor exatamente pelo mistério de tentar entender o que é que está acontecendo, quem que roubou a agência. Então o suspense, ele dá mais prazer pra gente em escrever, porque você mesma fica tentando encontrar formas de deixar a história mais misteriosa, assim, pra cativar quem tá lendo. E o que te motivou a escrever a história de Samuel, assim, propriamente dizendo? Eu não me conformo com a existência de mendigos largados, assim, sabe, como se fosse algo natural, né? Sim. É lógico que muitas cidades, aqui em Taubaté, por exemplo, tem albergues, né, para os mendigos, mas ainda são uma classe, assim, esquecida, né? Não há um trabalho sério em cima para ajudar essas pessoas, e isso me revolta, né? Alguns até dizem que, eu acho que talvez você já tenha ouvido isso, essas pessoas, quem tá ali, jogado na rua ali, eles fizeram muito mal para alguém, ou estão com uma carga espiritual meio que acima deles. De uma certa forma isso. Né? Então, assim, não é possível, né? São seres humanos, dormindo no relento, comendo sobras. Então, a ideia do Samuel foi meio que para alertar a existência deles, né, e talvez fazer com que as pessoas olhem com mais atenção para os mendigos e passe até que isso se torne uma coisa que chegue a pessoas que possam fazer algo de bom por eles. Sim. Você considera que a história de Samuel
pode servir como um apelo, um grito de socorro, de tipo, oi, ei, eu estou aqui, também sou gente, também posso contribuir com você. É por isso que eu criei essa interação com ele e a Beatriz, porque ela passou a deixar a vida dele melhor, né? Então imagina se alguém que pudesse passasse a fazer isso por um mendigo, né? Coisas simples como uma cama, um teto, não tão simples assim, né? Um teto, comida digna para comer. Então, eu acredito que sim, né? Existam coisas, elementos na história que fazem a pessoa entender as necessidades básicas que um ser humano tem e que não é difícil você proporcionar isso para as pessoas, para essa classe da sociedade esquecida. Entendo. E essa história foi toda uma construção que você teve, claro, dentro de um tempo, dentro de algumas pesquisas, mas você chegou a fazer alguma pesquisa próxima, assim, com contato direto, alguns fatos que te chocaram, assim, bem presenciais, ou nada tão específico? Eu pesquisei a população, o número de mendigos que existe no Brasil. A maior parte deles se concentra, logicamente, na cidade de São Paulo, né, uma cidade com mais habitantes. E no Google mesmo eu fui procurando casos, né, de moradores de rua, para tentar entender até que ponto um ser humano pode, por que ele chega a essa situação, né, e saber mesmo da realidade, quantos mendigos existem, isso é um problema mesmo. E daí não é difícil, porque na internet você tem muito material para isso. E falando dessas ferramentas tecnológicas, né, que nos oferecem dados hoje tão completos, tão estáveis, né, que nos possibilitam até por meio de vídeos e áudios e imagens acompanhar realmente como é essa realidade. É claro que nada substitui o contato ali, né, do que a gente vive no nosso dia a dia. A gente sai na porta de nossas casas, a gente acompanha essa realidade, ele tá ali, né, mas para ter uma ideia dimensional, assim, no Brasil inteiro, contribui bastante essas ferramentas, né? Contribui. É lógico que, primeiramente, a ideia em si foi por causa dos mendigos que eu presenciava quando eu estava indo trabalhar, quando eu estava indo passear. E aí, depois que eu fui procurar, no caso, o Google, para me aprofundar, né, na realidade em si, e ver que não fazia parte só da minha cidade. Na época eu morava em Guaratinguetá, mas sim do Brasil inteiro, né? Em cada cidade você vai encontrar pessoas que vivem à margem, né? Então, ou seja, a minha inspiração foi no que eu via no mundo real, nos mendigos espalhados pela rua, e depois eu só consolidei as pesquisas utilizando a internet. Entendo. Olha, me desculpe se eu estiver sendo muito evasivo, mas eu acredito que a minha dúvida pode ser a dúvida de alguns leitores também, e uma observação que você própria deixa na última página, se não me engano, e até no início do livro, não é? Que é uma observação da Mariana nas proximidades do metrô, e a pergunta, né, que fica durante todo o livro: você já ajudou um mendigo hoje? O que isso pode vir a se relacionar com uma certa realidade? Assim? Você diz uma proposta. Uma proposta e possivelmente algum fato vivido por você ou alguém próximo? Sim, inúmeras vezes eu levei, assim, comprava tipo lanche em lanchonete, entregava. Eu nunca dei dinheiro, tá, para mendigos. Eu sempre, em rodoviária, já cheguei a comprar salgado, suco e dar para a pessoa comer. A caminho do trabalho, eu já cheguei a comprar marmitex, coisas assim, pequenas, que é o máximo que eu posso fazer. Né? Mas a ideia é provocar nas pessoas esse gesto. Então você imagina várias pessoas sendo contagiadas por essa ação, né? Não, eu vou
a gente sabe que dar dinheiro é a pior escolha, né? Porque se ele tem um vício, ele vai utilizar para isso. Exatamente. Infelizmente, então a gente nunca sabe, né? A grande maioria, eu acredito que vá se aproveitar do dinheiro para tudo menos para se alimentar decentemente, né? Por exemplo. Sim. Mas o meu sonho, né? Lógico que isso já é um devaneio, mas a ideia da pergunta é: você já ajudou um mendigo hoje? Você imagina uma pessoa rica lendo o livro e se contagiando com a história e decidindo fazer um trabalho grande, né? Alguém que possa fazer algo a mais por eles. É um sonho, mas, né? Quem sabe? Sim. Então essa é a grande proposta, né? Claro que aguçar o olhar das pessoas, mas também incentivar, claro, diversos projetos que possam surgir com essa ideia, né? Exatamente. Alguém que gostando da proposta, né? É como ligar um cliquezinho, né? Dentro de alguém que tenha mais recursos, mais capacidade de fazer algo a mais por eles. Esse contato que sempre nos chama a atenção, um olhar diferente sobre os moradores de rua. Você viu um morador de rua sentado na calçada, às vezes, ou ele até parado ali, meio cabisbaixo. Você já teve a experiência de chegar e ter um contato? Porque as pessoas têm um pouco de medo, né? Mas você já chegou, desconfiança, né? Tipo, como que a pessoa vai reagir? Realmente é meio complexo, né? Ainda mais por eles terem essa defesa, até que já é passado no livro, né? Que geralmente ele sempre era perseguido por uns policiais, guardas, tem até a situação da loja, não querendo dar um spoiler, tá, galera? De jeito nenhum. Mas, realmente, só pra enfatizar. Então. Não, isso eu nunca fiz. Nunca fiz porque talvez eu não tenha me entregado totalmente à ideia, né, porque eu fico pensando, vai que ele começa a chorar e começa a me contar uma grande história e, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se eu mesma não sei que eu não poderia fazer grandes coisas por eles. Sim. Mas acho que o máximo que eu já fiz foi quando eu estava indo para o shopping uma vez, e aí um mendigo me pediu um trocado e eu falei para ele, eu comecei a conversar com ele, né? E aí ele me disse que na verdade ele estava ali naquela situação porque ele pegou a mulher dele traindo ele, e ele desgostou da vida porque ele não acreditava mais em religião, não acreditava mais em Deus. Mas ficou uma conversa assim, eu pensei, mas o que eu vou poder fazer por ele, né? No momento, o máximo que eu podia era comprar alguma coisa para ele comer, só isso. Foi o que eu fiz. Entendo. De uma certa forma, já é um passo, e um grande passo, né, que você está atingindo, não vamos dizer somente o país, é o mundo inteiro, é uma mensagem realmente bela. Digo para vocês, eu li o livro, não é somente uma sinopse, nem uma resenha. Eu li o livro recentemente e indico aí pra galera que, realmente ótimo. A mensagem que fica na mente é uma das melhores possíveis e incentiva muito. Eu fico imensamente, muito feliz e agradecida, viu, pela sua disposição em conhecer o livro. Eu que te agradeço, desde já, por essa oportunidade, né? Tanto a mim quanto aos nossos ouvintes aí da Global. Para quem chegou agora, Águeda Faon, né? E a grande escritora de Um Mendigo, show de bola, também com alguns trabalhos aí publicados, mas tratando aí em específico, no programa de hoje, sobre Um Mendigo, show de bola, ótimo livro aí, recomendadíssimo já. Perfeito, que ótimo, muito obrigada. E para os que querem fazer diferença aí quanto aos moradores de rua, qual você acha que deve ser o primeiro passo, o mais simples? Essa ideia que você disse, né? Às vezes eu não tenho condições, o que eu vou fazer? Qual que você acha que deveria ser o primeiro passo? O primeiro passo? Eu acredito que talvez arriscar conversar com eles. Arriscar parar um momento, sei lá, um final de semana que esteja aí de bobeira, ou durante a semana mesmo, encontra com um na rua, tentar arrancar a história dele, né? Entendo. Por que ele tá ali? E se informar se na cidade existe algum albergue, existe algum trabalho, e direcionar a pessoa. Então, assim, eu acho que o primeiro passo seria arriscar conversar
conversar com ele, conversar e saber o porquê que ele chegou a essa situação. É legal, né? Por mais simples que possa ser o seu ato, mas o importante é dar o primeiro passo, você não concorda comigo? Concordo, e se nós tivermos várias pessoas fazendo essas coisas simples, a gente já vai começar a ver um trabalho grande ser feito. Olha, garanto que o pessoal tá curtindo muito essa entrevista. Águeda Faon, autora de Um Mendigo Show de Bola, aqui no Espaço Jovem, Amizade Global. Vamos rapidamente para um breve intervalo, já a gente volta com mais Águeda Faon, pode ser? Pode sim, tô aqui. Certo então. É isso então, galera, já depois do intervalo voltamos com mais Águeda Faon aqui no segundo momento do Espaço Jovem na Global. Sabia que você pode ouvir a Global onde estiver e apenas com um toque? Baixe agora mesmo o aplicativo da Global ou Radiosnet na Play Store. Na Global você acompanha as melhores músicas e informações sobre o teu artista, tecnologia, humor e muito mais. Então, tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o aplicativo da Global ou Radiosnet na Play Store. Você, com a Global na palma de sua mão, onde estiver, garante sua total interação. Amizade Global, o melhor som da web, estamos de volta com Águeda Faon. A escritora é Águeda Faon, autora de Um Mendigo Show de Bola. Mais uma vez por aqui, desde já, muito obrigado mais uma vez, Águeda. E eu que agradeço a oportunidade e a atenção para o meu trabalho. Opa, nós que agradecemos, é isso. Nesse segundo bloco, queria que você falasse mais um pouco aí sobre a Águeda Faon. Quem é Águeda Faon? Desde já, te pergunto, o seu sonho sempre foi escrever livros ou você despertou essa, digamos que esse dom aí depois da fase adulta, depois da adolescência, coisa assim? Na verdade, quando eu era adolescente, eu recebi um livro que todos nós conhecemos, que é o Harry Potter, né? Sim. E quando eu li o livro, eu me apaixonei por ele, e quando eu descobri que aquele livro havia virado filme, sabe, eu pensei assim, caramba, eu posso escrever histórias também. Eu sempre gostei muito de ler, de assistir filmes para conhecer histórias diferentes. Só que na época eu não tinha maturidade ainda para colocar nada no papel. Eu acho que eu tinha o quê? Meus 15, meus 15, 16 anos. E o tempo passou, e aí é como... É instinto mesmo, sabe? Você começa a pensar muito numa história e começa a pensar, a bolar personagens, e aí foi mais forte do que eu. Quando eu vi, eu já estava procurando saber como que se escrevia um livro, o que tinha que ser feito, e aí em 6 meses eu terminei o meu primeiro livro, que foi O Espelho da Intenção. Mas foi assim, sentei na frente do computador sem planejar, eu simplesmente vinha a imaginação na minha cabeça, eu tinha, lógico, um propósito de passar uma mensagem. Sim. Mas eu saí escrevendo, e em 6 meses eu terminei o meu primeiro livro. Então é mais instinto, sabe? É uma coisa que fala alto dentro de você, e que se você não fizer, você fica meio que atormentada com aquilo. Ou você faz, sabe? Sei bem como é isso. E então, digamos que foi como? Eu tenho que escrever um livro, preciso escrever um livro, ou deu aquela vontade de escrever um livro, tipo, surgiu uma ideia na sua mente, preciso passar para o papel. Então, deixa eu formular melhor. Você queria escrever um livro e não tinha muita ideia, ou você teve aquela ideia proposta na sua mente e falou, não, preciso passar para o papel, isso aqui é importante. Eu acho que no segundo caso. O Vitor veio na minha mente, que é o meu primeiro personagem. Sim. E eu comecei a imaginar situações com ele, e aí foi quando eu falei, não, então agora vamos bolar uma história, vamos dar vida para ele. Então foi mais porque o Vitor, que foi o meu primeiro personagem, que eu sabia que era a hora de começar, sabe? Quando comecei a imaginar muita coisa na minha cabeça, assim, eu falei, caramba, mas espera aí, vamos tornar isso oficial. E
E aí foi quando eu comecei mesmo. Foi mais pela inspiração da história que me veio na cabeça. Sim. Até mais para ajuda, né, de vários jovens, até mais adultos também que nos ouvem, que às vezes tem a ideia, eu tenho que escrever um livro. Porque o pessoal diz, né, ajudar alguém, plantar uma árvore e escrever um livro. E escrever um livro. O cara não escreveu um livro ainda, não tenho muita ideia. Então, por muitas vezes, claro, às vezes pode surgir, claro, com certeza, você vai colocando ali no papel as ideias e vai surgindo, você vai montando, é legal. Mas é necessária, né, uma ideia central, um propósito. Uma força maior que te chame, né? Pensa bem, para você escrever um livro, vão ser vários dias. Então tem que ser uma coisa que você mesmo se sinta cativado, né, no caso. Para você levar a sério e chegar a terminar ele. Então tem sim que haver uma inspiração. Talvez pessoas se inspirem na própria história de vida, né? Talvez tenham passado por uma vida difícil e tenham superado vários obstáculos e queiram transformar isso em história, ou queiram transformar a história de alguém que fez parte da vida deles, que poderia ajudar outras pessoas que passaram por aquele problema. Sim, é preciso algo uma história que fale, não, essa história precisa ser escrita, eu vou escrever ela, né, para você continuar, para você conseguir levar a sério e concluir. Sim, com certeza. Então, o nosso ponto-chave, motivação. Concorda? Concordo. E tudo isso influencia, né? O emocional, o tipo de história que você esteja abordando, essa experiência toda. E você acredita que locais específicos para você escrever, como, claro que não querendo invadir aí a sua privacidade de forma alguma. Minha privacidade? Você acredita que locais ajudam? Ah, sim, ajudam. Quanto mais íntima do local você tiver, mais paz você tiver no local, mais propício você vai ficar para enxergar a história como um todo e conseguir transpor ela para a tela de maneira nítida, né, de maneira consistente. Então, no meu caso, eu escrevo no meu quarto, porque é o lugar onde ninguém me enche a paciência, onde eu fico em paz e eu consigo deixar os pensamentos fluírem. Entendo. Então eu acredito sim que o local manda muito. Poxa, que legal. E para ser escritor, para iniciar, né? Você acredita que a pessoa precisa ser necessariamente... Claro que para obter conhecimento, essa coisa toda de você escrever aí dentro das leis ortográficas, tudo certinho, legal, né? Você precisa ser essencialmente um leitor compulsivo, uma leitora compulsiva? Desde que você seja um leitor compulsivo, mas atento, porque o fato de você ler vários livros não vai fazer a sua ortografia perfeita, o seu vocabulário excelente, se você não estiver fazendo uma leitura direcionada para esse fim. O que eu quero dizer, por exemplo, eu peguei lá a Revolução dos Bichos para ler, mas eu não me atentei à forma como o escritor descreve a história, o vocabulário. Eu queria conhecer a história, então eu li em um dia o livro, né? Mas porque eu não tinha interesse nenhum. Agora, se eu pego o mesmo livro para lê-lo, conhecendo a técnica que o escritor utilizou, as palavras que ele não repetiu, as palavras que ele usou, com certeza essa leitura não vai ser feita em um dia, mas vai me ajudar como escritor a conhecer melhor o mundo da literatura no que diz respeito a você escrever um livro. Sim, sim. Então a dica que eu dou é passar, talvez pegar livros que já tenha lido e passar a prestar atenção na técnica que o escritor se utilizou para que você aprenda com ele. Entendo. Olha só, ótima dica. Dicas com Águida Faon aqui no Espaço Jovem da Global. Autora de Um Mendigo Show de Bola e diversas outras obras também aí publicadas, que ela falará já também aqui no Espaço Jovem. É isso. E quanto aos filmes, Águida, você acha que influencia para aguçar a mente quanto à imaginação e coisas afim? Com certeza. Porque te ajuda
a ver diferentes tipos de personagens, diferentes pontos de vista, e sem falar que, tecnicamente falando, é bem mais rápido você assistir um filme do que você ler um livro, né? Em 2 horas ou menos de filme, você já conheceu a história, já conheceu diferentes tipos de personagens, de comportamento, você pode observar bem isso, enquanto que um livro, você vai demorar um pouco mais. Então, sim, filmes são ótimos para quem quer ser escritor, porque se você unir as duas técnicas, por sinal, né, a de ler um livro com mais atenção, com um olhar de observação mesmo a cada detalhe que o escritor utilizou, e ainda por cima, assistir vários filmes para descobrir diferentes tipos de personagens e de histórias, com certeza vai te dar um ponto de partida muito legal. Então, de uma certa forma, você que está totalmente incluída nesse meio digital, batemos mais uma vez nessa tecla, né? A questão da tecnologia. Você acredita que ajuda ou não ajuda a orientação aí dos livros hoje em dia em e-book, totalmente digitais? Você que tem vários livros aí publicados pela Amazon. Sim, já ajuda demais. A visibilidade, você tem mais chances de visibilidade, né? Sim. Só é preciso tomar um cuidado, porque assim, o que eu estou vendo acontecer, o que eu estou acompanhando, porque eu sou de baixar muitos livros de autores nacionais. O que eu vejo, assim, é que o pessoal meio que não está se atentando à ortografia, à pontuação. Então, o mundo digital, ele abriu portas para muitas pessoas, mas é preciso pensar mais na qualidade do serviço que você vai, do livro que você vai oferecer. Então, sim, ajudou muito a visibilidade, mas também é preciso um pouco mais de atenção no quesito de qualidade mesmo da obra que você está entregando para o público. Sim. Olha, nos atentando aí mais uma vez para as palavras da Águida, eu também, como um nato consumidor de e-books da Amazon, assim, né, dizendo... Hoje em dia, dizemos que sim, facilitou, concordo plenamente, mas essa questão da observação quanto à ortografia, né, é bem necessária, uma vez que muitos ali não passam por uma editora total, às vezes nem por totais revisores, né, diagramadores, essa coisa toda, esse processo todo, né, vai ali na cara, um esqueleto cru, assim dizendo, da obra. Porque a ideia é você aprimorar a leitura, né, fazer uma sintonia perfeita entre boa história com ortografia alinhada, né, oferecer, novamente falando, a qualidade mesmo. Sim, sim, é isso. Águida Faon, hoje aqui no Espaço Jovem, Amizade Global, comigo, Wenderson Cruz, a autora de Um Mendigo Show de Bola. Hoje aqui um bate-papo super maneiro. Ela que já tem vários livros publicados aí, disponíveis na loja da Amazon, e também aí é autora de várias obras, como uma delas, né, também que seria o quê? Uma das primeiras obras, O Espelho da Intenção? O Espelho da Intenção, é o meu filhinho, é o meu primeiro filhinho. Depois dele eu fiz O Espelho da Intenção e O Início das Missões, e O Espelho da Intenção e O Pacto de Livros. Foram os 3 primeiros, mas eu confesso que eu enviei para... O primeiro, né, O Espelho da Intenção, eu enviei para algumas editoras, mas não rolou. Eu não sei se não rolou a publicação, e aí eu abandonei essa história, né, e aí surgiu O Mendigo Show de Bola. Eu confesso que eu ainda não li. O primeiro livro seu que eu li foi Um Mendigo Show de Bola. Espero que ainda possa ler muitos ainda, até além dos que você já publicou, né? Que você possa estar produzindo aí mais outras obras, eu possa estar acompanhando aí. E os seus atuais livros publicados recentemente, quais são e como que a gente pode estar encontrando? Além de digitais, você tem algum livro físico que a galera possa estar encontrando em algum site, alguma loja para estar pedindo? Fale um pouco mais pra gente. Sim, livro físico eu vou disponibilizar quando porque o Contrato Sem Experiência, por exemplo, eu estou abrindo precedente para falar antes
não sei se eu deveria falar isso agora, mas ele está participando do concurso Kaino, né, de literatura. Sim. E quando terminar a fase do concurso, aí eu vou disponibilizar ele no formato físico. O Espelho da Intenção, junto com os outros dois, eles estão disponibilizados na Amazon. Todos eles estão na Amazon. E quem quiser comprar, tem a opção de comprar físico e digital, e-book. Eles estão todos reunidos na Amazon, porque para participar do programa da KDP, a Amazon exige exclusividade, então eu não procurei outras plataformas de publicação. Sim. E quem quiser, eles estão todos lá, e inclusive o Contrata-se Sem Experiência e Lá Onde a Neve Cai, que é um pequeno conto de Natal, eles estão sendo distribuídos gratuitamente, então quem quiser é só acessar lá a Amazon e vai conseguir fazer o download gratuito dos livros. O Mendigo Show de Bola e o Espelho da Intenção, eles não estão mais disponíveis gratuitamente, mas estão com preço super bacana, disponibilizados lá na Amazon. Olha aí, uma mega dica pra galera e uma recomendação show de bola aí, de Um Mendigo Show de Bola, pra vocês estarem acompanhando aí, exclusivo de Águida Faon. Muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Jovem. Eu que agradeço. Suas considerações finais aí, aonde que a galera pode estar te encontrando? Tem alguma fanpage, alguma coisa, canal, uma referência legal pra galera te encontrar? Sim, eu tô no Scoob, né? Quem quiser me adicionar aí no Scoob, as minhas leituras, resenhas que eu faço, eu disponibilizo tudo no Scoob, então quem for membro do Scoob pode me adicionar lá, que eu vou receber com carinho. E também no Facebook, né? Águida Faon. Eu tô lá, quem quiser me adicionar, bater um papo, críticas, enfim, tô à disposição. E também o Mendigo Show de Bola e o Contrata-se Sem Experiência, eles têm uma fanpage, né? Então quem quiser, quem lê, curtir a ideia, pode ir lá. Vou estar sempre postando as novidades lá. E é isso. Agradeço muito a oportunidade. É excelente quando alguém se identifica com a história, se sente tocado pela história, e eu só tenho mesmo a agradecer. Muito, muito obrigada mesmo pelo espaço. Sim, pontuando, atualmente eu estou desenvolvendo uma outra obra, né, escrevendo um outro livro, e ele vai estar disponível também na Amazon, a partir de janeiro de 2018, se chama Responda ou Morra, é um livro de suspense. Vai ter um jogo, um prêmio, e a meta do livro vai ser descobrir o assassino que anda fazendo umas atrapalhadas por aí. Então ele vai estar disponível na Amazon em janeiro, tá? Para quem quiser conferir, ele vai se chamar Responda ou Morra. Beleza, já fica a dica aí pra galera. Mais uma super obra de Águida Faon. Beleza, desde já nós que super agradecemos. É isso, é a escritora Águida Faon, autora de diversas obras e, em específico, hoje aqui, num super bate-papo com a gente sobre Um Mendigo Show de Bola. Desde já, aquele abraço, Águida Faon, muito obrigado pela sua presença. Imagina, muito obrigada. Tchau, tchau. Sabia que você pode ouvir a Global onde estiver e apenas com um toque? Baixe agora mesmo o aplicativo da Global ou Rádios na Play Store. Na Global você acompanha as melhores músicas e informações sobre o teu artista, tecnologia, humor e muito mais. Então, tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o aplicativo da Global ou Rádiosnet na Play Store. Você, com a Global na palma de sua mão, onde estiver, garante sua total interação.